engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai contar a história de Zaqueu, publicano, chefe do publicano. A Bíblia relata até a estatura de Zaqueu, que ele era um homem de pequena estatura. E a Bíblia vai dizer que a fama do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele corria por toda aquela província, Galileia, por todos aqueles lugares, ali no país de Israel. E o nosso mestre, quando ele andava, as multidões o seguia a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Zaqueu desejou conhecer a quem era Jesus, porque a fama corria acerca de Jesus Cristo. E esse Zaqueu, ele desejou no seu coração em ver a Jesus. E essa atitude que Zaqueu tomou de ver a Jesus Cristo trouxe o mestre até aonde Zaqueu estava, porque Zaqueu, ele tinha a estatura pequena e Jesus ia, as multidão acompanhando, e ele não conseguia ver Jesus. Então ele falou: o caminho é esse, tem essa figueira, vou subir nessa figueira, e quando eu subir nessa figueira, eu estarei vendo Jesus, quando ele passar por aqui. O que me chama a atenção é que lá vem a multidão, e Jesus vem no meio daquela multidão, e aí Jesus vai para embaixo da figueira, olha para cima e fala: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Essa é a bondade de Jesus Cristo. Não faz exceção de pessoas, porque ele tem a natureza salvadora. Desde quando o homem e a mulher entende que precisa do Senhor Jesus e procura o Senhor, logo ele vem ao seu encontro. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu desceu, e alguns da multidão sussurravam entre os outros, dizendo: ué, Jesus vai para a casa de Zaqueu. Mas nós sabemos que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Ele era repudiado por aquele povo, ninguém gostava dele. E se já não gostava do publicano, quer ver do chefe do publicano? E sucedeu que Jesus foi até a casa de Zaqueu. E ali Jesus entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu fez um banquete para o Senhor Jesus. E quando ele fez esse banquete, Jesus estava à mesa. Jesus, ele sempre ensinava as coisas do reino celestial, as coisas do céu. Jesus sempre ensinava, ele sempre fazia questão de falar que após essa vida que nós vivemos aqui, na matéria, na carne, existe uma vida eterna. Então Jesus sempre pregoava sobre a vida eterna. Ele mesmo falava que ele não era daqui, que o reino dele não era daqui. E todo aquele que faz a vontade dele não é daqui. Por isso que Jesus disse: Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livra do mal. Pela vontade de Deus, todo cristão, todos aqueles que... Cristão, por que cristão? Porque segue a Cristo. Por isso que dá o nome de cristão. Cristão porque é seguidor de Jesus Cristo. Então, cristão porque segue a Jesus Cristo. Então, todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, quando entregavam a sua vida para Jesus, o desejo de Deus era levar essas pessoas. Mas Jesus disse: não, Pai, deixe eles no mundo. Eu não peço que os tire, mas que tu os livre do mal. Por que Jesus queria que nós ficássemos no mundo? Para continuar o Evangelho, continuar a pregoar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que em Marcos 16, Marcos capítulo 15, 16 vai dizer: ide por todo mundo. Isso é uma palavra que o nosso Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Porém aqueles que crê e for batizado será salvo. Porém aqueles que não crê está condenado. Então o interesse de Jesus é
trazer a salvação para as pessoas. E Zaqueu olha para Jesus e fala: Senhor, se eu tenho roubado alguém, defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque ele era um homem rico, a Bíblia relata sobre a riqueza de Zaqueu. E Jesus vai e disse: hoje chegou salvação a esta casa. Aí Jesus vai dar uma confirmação muito grande para Zaqueu, dizendo: este também é filho de Abraão, filho da herança, filho da promessa. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixando o passado de lado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque as coisas que na terra, que muito atrai as pessoas, são coisas carnais. E essas coisas da carne, farra, bebidas, prostituição, são coisas carnais, são coisas da carne. É por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, mas quem não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque mesmo a pessoa dizendo: eu estou em Cristo Jesus, mas se ele andar segundo a carne, vai ter condenação para ele. Então Zaqueu vai e recebe uma palavra de Jesus dizendo: hoje veio salvação a esta casa, porque ele desejou ver a Jesus. E aquela multidão fala: mas esse Jesus, ele come com o pecador, ele assenta junto com os pecadores. Mas Jesus, ele veio para os pecadores, para que os pecadores deixassem a prática do pecado, deixassem as práticas do erro. Porque o Evangelho é transformação de vida, o Evangelho é mudança de vida. O que Deus nos consiste para nós, o que Deus quer de mim e de você, é que obedecemos a sua palavra, é que andamos na presença do Senhor, é que buscamos a Ele. A Bíblia vai dizer em João 3,16, demonstrando o amor do Pai para com toda a raça humana. Eu poderia morrer no pecado, na prática do pecado, mas eu ouvi falar de Jesus Cristo, e aquilo penetrou na minha mente, e penetrou no meu coração. Então eu decidi deixar as coisas do passado, deixar as coisas que o mundo oferece, para entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E hoje eu sirvo a Jesus Cristo, e gostaria que você também fizesse o mesmo. A melhor escolha que o homem pode fazer nesse mundo é entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Porque o amor de Deus, ele nos constrange, o amor de Deus, ele vem e nos confronta. Porque Deus, Ele te aceita do jeito que você vem, mas Ele não nos aceita do jeito que nós somos. Quando nós chegamos para Jesus, tem que ter uma mudança. As coisas do mundo, Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, e eu, o meu Pai, o amará. Viremos para Ele e fazemos nele morada. É por isso que o pecado não consegue dominar. É por isso que muitas das vezes os vícios, as coisas vão sendo deixados para trás. É por isso que os prazeres do mundo vão ficando para trás. Aí se pergunta: eu já saí dessa praça aqui em volta das 2 horas da manhã, na época de São João. Botava som bom aqui, alto mesmo. Som muito bom, já cheguei a sair daqui até 2 horas da manhã. Isso há mais de 20 anos atrás. E eu louvo a Deus que Jesus me chamou. E dessas coisas não me tenho saudade mais. Porque a minha alegria agora é estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Se o mundo soubesse o que Deus pode fazer na vida da pessoa, deixava tudo. Por isso que Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim,
não é digno de mim. Eu sei que tem muitas pessoas que chegaram para a igreja, o pai era contra, muitas das vezes a mãe era contra, e a pessoa ficava ali querendo servir Jesus, buscando Jesus, e Deus foi e salvou a família inteira. É o poder da palavra de Deus que vem para transformar o homem, a vida do homem e também da mulher. O que Deus quer de mim e de você? Obediência à sua palavra. A realidade é que Jesus Cristo, ele veio enviado por Deus. Um jovem rico chega até Jesus Cristo e fala assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: tu me chamas bons? Por que tu me chamas bons? Se não a Deus que está no céu. Ele estava se referindo sobre o texto de João 3,16, que a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o texto falando de vida eterna. A realidade é, existe sim a vida eterna com Cristo, ou a vida eterna sem Cristo. E o que fazer? Tomar a escolha certa, fazer a decisão correta. A Bíblia nos aponta para o céu, a Bíblia nos mostra os perigos do pecado que cometemos, que nos conduzirá ao inferno. O próprio Mestre Jesus Cristo, ele falou mais do inferno do que do céu. Sabe por quê? Para alertar a raça humana, para que não isso para lá. Então, se você for ver o grande amor de Deus no João 3,16, está demonstrando o grande amor de Deus. Aí se você for ler o João 3,16, você vai falar assim: mas Deus me ama mesmo. Aí talvez você pergunta para mim aí, você pregador, Deus me ama mesmo? Eu concordo que Deus te ama. Eu concordo porque está escrito na Bíblia que Deus ama o pecador, mas não gosta do pecado. Deus ama o ser humano. Deus ama toda a raça de ser humano, seja quem for, seja traficante, noinha, bandido, caçacheiro, toda classe de gente, Deus ama. Prostituta. Jesus entrou na casa de Simão, uma certa vez foi convidado, ele entra na casa, e a Bíblia vai dizer que Simão nem saudou ele, nem trouxe uma bacia para Jesus lavar os pés. Então entra uma mulher prostituta na casa de Simão, corre até Jesus e se prostra diante do Senhor Jesus. E ali ela viu que os pés estavam sujos. Ela chorando por conta dos seus pecados. Ela chorando, molhando os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com o cabelo. Porque era costume dos judeus, quando chegar, não era aquelas ruas calçadas que tem hoje, chegava empoeirado, a pessoa já botava uma bacia para lavar os pés. Então ela faz isso com Jesus. Ela se arrepende do pecado. Por quê? Porque quando Deus envia Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que ele olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. A Bíblia é clara em enfatizar, dizer que estávamos todos perdidos mesmo. Estávamos sem salvação. A Bíblia fala que Deus olha e não vê um justo sequer. E é onde entra o amor de Deus. Em João 3,16 e o João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Jesus não veio condenar. Glória a Deus. Não faz sentido Jesus vir condenar o mundo, porque o mundo se encontra em condenação. Porque quando ele olha, todos estavam perdidos. Aí ele vai e envia Jesus Cristo para quê? Para que por meio de Jesus Cristo alcançássemos o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Jesus te oferece perdão dos teus pecados e salvação
da tua alma. Veja só, vivia em caminhos tortuosos, em caminho errado. Recebi de Jesus o perdão dos meus pecados. Endireitei meus caminhos, Ele me ajudou a endireitar os caminhos, as veredas. E hoje estou seguindo a Ele, procurando a cada dia agradar ao Senhor. E como agradar Ele melhor? É só fazer a vontade dEle. Então aquela prostituta estava ali, os discípulos e alguns que estavam ali dizendo assim: esse não é Jesus, o Messias? E por que ele deve saber que essa mulher é uma pecadora? Mas Jesus veio para as pessoas pecadoras. O jovem rico, quando ele falou: bom mestre, Jesus deu a resposta para ele. Ele disse para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Existe a vida eterna. Senão Jesus mesmo tinha falado: não existe esse negócio não. Mas Jesus falou assim: se tu queres, vai e vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e segue-me, e tu terás um tesouro no céu. A Bíblia relata que aquele jovem era muito rico, conhecia os mandamentos, mas Jesus foi aonde o coração dele estava preso. Porque quando Jesus fala dos mandamentos, ele fala: esse daí eu conheço desde criança, meus pais me ensinam. Mas quando Jesus tocou na onde o coração dele estava, a Bíblia diz que ele baixou a cabeça, se entristeceu e saiu da presença de Jesus. Porque o coração estava preso na riqueza. E hoje o coração do homem está preso em quê? Em farra, em que o teu coração se aprende? Em que o teu coração está preso, para que não permita o Senhor Jesus te oferecer o céu, te oferecer a vida eterna? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. Por quê? Porque foi Deus que enviou o Filho. Através do Filho é que veremos o Pai. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, não existe outro caminho. Só que quando nós decidimos a seguir a Jesus, o caminho é apertado, o caminho é estreito. Perguntou para meu irmão, um jovem no trabalho, meu irmão disse assim: quem de nós dois somos livres? Você pode beber, você pode fumar, você pode trair sua esposa, você pode participar de festa, você pode fazer o que você bem entender da sua vida. Aí o jovem falou: posso mesmo e faço. Ele disse: eu não posso matar, eu não posso beber, eu não posso roubar, eu não posso fumar, eu não posso participar de festa, eu não posso trair minha mulher. E aí meu irmão vai falar para ele assim: eu não posso fazer nada disso que você pode. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quem de nós é livre? Eu ou você? Aquele jovem disse: eu sou livre. Ele falou: não, quem é livre sou eu. Você é um escravo do pecado. Porque o pecado não domina a pessoa quando decide entregar a sua vida para Jesus. E o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É por isso que muitos jovens, muitas pessoas estão morrendo antes da hora, porque se entrega a sua vida à vaidade. Muitos ainda usam o termo: vou curtir a vida. O significado curtir é se envelhecer e aprudecer. É o que os jovens estão procurando. Mas Deus, ele apresenta Jesus Cristo. No versículo 17, João 3,16, no versículo 17, vai dizer que Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Agora o versículo 18 é que a gente tem que prestar atenção no versículo 18. Porque o versículo 18 vai dar um resumo para a gente entender o grande amor de Deus para com a nossa vida. A diferença é que para Deus, nós precisamos fazer escolha. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu amo o mundo.
Jesus disse: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está na pessoa. Não adianta eu orar, não adianta eu rezar, não adianta eu fazer caridade da cesta básica, se eu estou apegado com o mundo, se eu estou ligado com o mundo. A realidade é, o caminho é apertado mesmo. Quando você vem para Jesus, as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Então a gente tem o caminho da salvação. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado à força. Você precisa se esforçar, deixar as coisas do mundo, as coisas que se diz prazerosa do mundo. Então, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, Ele passa a ser Senhor da nossa vida. Então a nossa vontade não é mais a nossa, mas a vontade dEle. É por isso que não somos escravos, somos livres. Eu estou aqui, o pecado não pode me dominar. Se a pessoa vivesse no pecado e o pecado não conseguisse dominar ele, não precisava de centro de recuperação. Já dei palestra em centro de recuperação muitas vezes. E lá tinha pessoa de todo tipo, de gente de natureza, preso ao vício. Então, quando Deus ele olha, viu que a raça humana se perdeu, Ele envia Jesus Cristo, gente. Simples assim. Romanos fala: a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca faz confissão para a salvação. Aleluia, glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, como diz o Salmo. Confia nele e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. O Salmo primeiro vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio as pessoas que praticam iniquidade, pecado. Nem se assenta da roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que é essa lei, a Bíblia Sagrada. Um livro que é deixado para trás. Muitas pessoas não fazem uso. Como é que você sabe de Deus? Como é que você conhece a Deus? Como é que você sabe o que Deus gosta e o que Deus não gosta? É através da Bíblia Sagrada. E hoje tantas igrejas espalhadas pelo mundo. Só nessa praça temos a Leão de Judá, temos a Batista ali. Tem igreja espalhada para pregoar a palavra do Senhor Jesus. E o que te aprende é o mundo. Jesus veio buscar e salvar todos aqueles que se encontravam perdidos. Porque todo homem que nasce, toda criança, quando ela nasce, que ela cresce, que ela conhece o pecado, ela se torna escravo do pecado. Porque a criança, ela quando é novinha, quando ela é uma criança, ela é um anjo, ela sem pecado. Por isso que Jesus chama uma criança e fala: quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino dos céus, pura. A criança não guarda mágoa, não guarda rancor. A realidade é, nós viemos para este mundo puro e precisamos voltar para ele. Quando nós sairmos deles, partimos dele puro, sem maldade, sem malícia. E nós precisamos fazer a nossa escolha, entregar a vida a Jesus. É a melhor escolha que o homem e a mulher podem fazer. Zaqueu queria ver Jesus. Jesus queria muito mais. Queria entrar na casa dele e transformar a sua vida. A Bíblia diz que a vida de Zaqueu foi transformada. A vida de Maria Madalena foi transformada. Todos que vinham até Jesus tinha a sua vida transformada.
Porque quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram, nós herdamos esse fruto do pecado. Nós herdamos essa herança maldita do pecado. Nós herdamos essa herança. E Jesus Cristo é o único que pode quebrar o poder do pecado. É o único que perdoa o pecado, é Jesus Cristo. É o único. Porque João 3,18 vai dizer que Jesus Cristo, quem crê nele, terá a vida eterna. Mas quem não crê, já está condenado. Por quê? Porque foi Ele que Deus enviou para salvar a minha e a tua alma da perdição que nos aguardava. Jesus Cristo, Ele intervém nessa história para te dar vida e vida com abundância. Transformou a minha vida, pode transformar a sua. Talvez você não seja tão ruim quanto eu fui, mas o pecado dos nossos pais te segura nesse mundo. O pecado dos nossos pais, Adão, te aprende neste mundo e nos traz a condenação. Jesus Cristo nos liberta do pecado dos nossos pais e nos dá a vida eterna. Glória a Jesus. Procura a igreja evangélica, gente. Vai buscar o Senhor Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Procure ler a Bíblia, os Evangelhos. Leia a Bíblia, a Escritura Sagrada. Leia. Procure a Deus. Vai buscar em Jesus Cristo. O mais interessado na tua alma é Jesus. Ele é o mais interessado na tua alma, é o Senhor Jesus. Por que Ele manda nós pregar? Porque para que você venha ao conhecimento das Escrituras Sagradas. A realidade é, gente, que todo mundo que morre é bonzinho. Todo mundo que morre vira bom. Vixe, fica santo. Já parou para pensar? Fui no velório do camarada, lá em Ibraúna, onde eu moro. Tocava terror. Tocava terror, de tudo ele fazia de ruim. Roubava, matava, trocava tiro com a polícia. Era o terror ali. Fui no velório dele. A mãe dele falou: Jesus, segura meu filhinho no teu colo. Eu respeito a dor de todo mundo, né? Fiquei sentido, claro. Claro que eu fiquei sentido pela morte do jovem. Perder a sua vida, né? Se perder. E ali entre os outros ali, ó, era uma pessoa boa. Boa não, era um marginal, era um traficante, era um ladrão. Onde estava a bondade nisso aí? Nós não tem raiva dessas pessoas, nós temos compaixão pela alma dele. Porque a Bíblia diz que não entra no céu. A Bíblia diz que não entra, ficarão de fora do reino dos céus. A realidade é, sem Jesus Cristo a humanidade está perdida. Deus fala e enviou o Filho para não condenar o mundo. Por quê? Porque o mundo está condenado, o mundo está perdido. A Bíblia chega a dizer que o mundo jaz no maligno. Ou você acha normal a pessoa lutar tanto para conseguir um veículo, uma moto novinha, tá ali feliz da vida, dividiu não sei quantas prestações, o cabra bota a arma e toma a moto do cabra na hora, o cabra fica aí, às vezes pegou a moto para trabalhar, para ir pagando com o dinheiro da moto, fica sem a moto, aí você acha que o camarada vai para o céu. A realidade é uma coisa: o céu é real, tão real quanto o inferno é real. O inferno foi feito para Satanás, e os anjos caídos, né? Satanás e os demônios. Foi criado o inferno para eles. Mas infelizmente o homem insiste em ir para lá. Quando Deus fala na sua palavra, não faça isso, o homem faz. Não faz, o homem pega e faz.
a realidade é, nós não julgamos as pessoas. Nós só apresentamos a Bíblia para a pessoa, o que a Bíblia está dizendo para as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia é um livro deixado aqui na terra para nós sabermos que existe um Deus, e esse Deus tem vida eterna para mim e para você. Gente, eu não sou melhor do que você. Você que me ouve, eu não sou melhor do que você. A minha escolha, que foi uma escolha correta, mas isso você pode fazer, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. O negócio é que quando Jesus entra na tua vida, aquilo que tu gosta, tu tem que deixar de gostar, porque já é Jesus que vai te ensinar como andar, como comportar, o que fazer. A instrução vem dele. Ele nunca vai aceitar nós do jeito que nós é. Ele aceita quando você vem, do jeito que você vem. Para quê? Para ele transformar a sua vida. Se eu entrego minha vida para Jesus, Mateus ele era cobrador de imposto, ladrão, entregou a vida para Jesus, deixou de roubar. A Maria Madalena prostituía, deixou de prostituir. Então, o caminho que Jesus tem para mim e para você é diferente deste que o mundo apresenta. Todo lugar leva a Deus, toda religião leva a Deus. O que leva a Deus está escrito nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é uma só. Qualquer um que me dá a Bíblia, eu prego na Bíblia que a pessoa me dá. Seja ela de outra religião ou não, a Bíblia é uma só. Com exceção a seitas e heresia que acrescenta versículo, tira alguns versículos da Bíblia para não ser prejudicado.